Agora, meio-dia em ponto. Olha o pico do meio-dia aí. Paulo Roberto. Pico do meio-dia. Tudo em paz? Tudo tranquilo? Está tudo sob controle. Uma informação assim que chama a atenção pelo vanguardismo daquele país vizinho nosso lá embaixo no Cone Sul, que é o Uruguai. Sim. O Senado do Uruguai vota hoje a possibilidade da aprovação da eutanásia. Sim. Da morte, entendeu? Sim. Por vontade própria de alguém que esteja com fortes dores, com a doença em estado terminal, alguma coisa desse tipo. Aliás, o Uruguai é vanguardista, foi o primeiro país aqui dessa região a aprovar a união civil entre pessoas do mesmo sexo. E agora dá esse exemplo aí, se o Senado aprovar hoje, pelo jeito vai aprovar, essa espécie de eutanásia. Você é um homem que pega ar facilmente ou não? Não, eu já fui mais poupeiro, como a gente chama. A gente, quando é mais novo, é mais afoito, né? Hoje em dia, a idade a gente vai aprendendo muita coisa. Vai relevando um monte de coisa para viver. Vai aprender a engolir sapo. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, deu uma pegada de ar. Agora, cá para nós, bem baixinho, tem razão de ser a pergunta feita pelos colegas repórteres. É aquela história que o prefeito Cícero Lucena tem dito que deixou o grupo político do governador João Azevedo, será candidato de oposição ao candidato de João, que será o vice-governador Lucas Ribeiro, mas está dizendo que quer votar em João para o Senado. O senador veneziano Vital do Rego, que deve formar chapa com Cícero Lucena, uma vez que tudo indica que o prefeito da capital vai para o MDB, aí veneziano, perguntado também pelos colegas repórteres, disse: eu não estou entendendo bem como é que é isso, porque cada chapa vai ter 2 candidatos ao Senado. Quer dizer que Cícero vai votar em mim e vai votar no João Azevedo, que estará em outra chapa? Isso seria ou será ruim, porque prejudica até aquele candidato que é tido como um dos favoritos, digamos assim. Aí ontem, num bate-papo lá na capital com os repórteres, um repórter perguntou: prefeito, Cícero, o senador veneziano disse que não está entendendo bem esse negócio, não. Ele deu uma pegada de ar. Olha só o que ele respondeu. Haja questionamento sobre relação com João Azevedo e exoneração de filiados. Olha a irritação de Cícero. Cansado de responder qual foi a minha posição. Eu não estou mudando de nada, não. Será que vocês não têm outra pergunta? Eu já disse qual era a minha posição em relação a isso. Vê se vocês criam alguma outra coisa nova. Mas foi o senador que fez a cobrança. Sim, mas ele fez, mas eu estou dizendo que eu mantenho a minha posição. Cícero. Eu mantenho a minha posição. Se for para o MDB, vou votar em Vené, mas vou votar em João. Aí João Azevedo disse: eu não acredito que isso vai acontecer. O Lucas Ribeiro também disse: eu não acredito que isso vai acontecer. Aí o prefeito se irritou com a pergunta dos repórteres, mas uma pergunta cabível, pertinente, dentro dessa realidade que foi exposta pelo próprio prefeito. Aliás, Cícero também falou sobre o rompimento de algumas pessoas que preferiram ficar no projeto de João Azevedo e sobre as exonerações que ele fez nos últimos momentos, Diário Oficial da Capital carregado com exonerações, pessoal do Solidariedade e outros mais. E Cícero disse: não, quem tiver no projeto fica na administração, quem não tiver está fora, e é assim que acontece. E esse povo ontem jogava rosas para mim, hoje está todo mundo me criticando. Nós temos um trecho dessa fala do prefeito da capital. É uma máxima da política, que a imprensa já noticiou tanto, de que adversário, se a pessoa não tiver defeito, ele cria os defeitos. Então, esses adversários que hoje são adversários e que ontem jogavam flores para a gente, estão querendo justificar as suas práticas, de que a classe política já conhece. Então, isso eu tenho tranquilidade. O dia a dia, a rotina é que desmente aqueles que querem implantar mentira. Ou seja, ele disse o quê? Aquilo que a gente sabe há muito tempo, que os defeitos dos amigos a gente tira e nos inimigos a gente bota tudo que é defeito. E pode imaginar, né? E isso acontece muito mais na política do que em qualquer outra relação. Pois é. Assim? Deixa eu partilhar uma coisa que eu, por necessidade, estou resolvendo uma questão aqui no celular, ao mesmo tempo que estou aqui com o Paulo, né? Uma coisa urgente. A tecnologia possibilita isso, né? Aí a pessoa está assistindo, aí ele diz: eu quero saber como é que você consegue estar resolvendo esse negócio comigo e conversando com o Paulo. Eu digo: meu amigo, os tempos me ensinaram É verdade, a gente consegue se desdobrar. Várias situações, ao mesmo tempo. Se desdobrar. Olha, Juarez Amaral, de saudosa memória, Juarez ficava às vezes irritado comigo lá, quando a gente fazia o Jornal de Manhã, porque eu falava, lia e escrevia ao mesmo tempo. Ele achava que isso era impossível, que eu ia acabar errando alguma coisa, e eu não errava. E eu treinei também, leva um certo tempo, para ler qualquer texto de cabeça para baixo, de ponta cabeça. Agora é difícil. Mas você consegue.
É um excelente exercício para o cérebro, sabia? Certamente. Outro dia eu conversei com o ex-reitor da UEPB, Rangel Júnior, e Rangel disse, rapaz, eu vou tentar isso também, porque é interessante, você consegue. Vira o texto de cabeça para baixo e eu fazia isso no noticiário, no jornal. O Juarez ficava danado achando que eu ia errar, mas eu nunca errei, não. Vamos voltar à política? Vamos sim. Valber Virgolino, o deputado Lampião. Sim. O deputado disse que dentro do PL, Partido Liberal, que é o partido dele, tem trairagem. Tem alguém trairando, acertando para votar na surdina em candidatos ao Senado de outros partidos, de outras legendas, gente que inclusive apoia o presidente Lula, o que para ele seria o fim da picada. Isso está nas páginas também, está aqui. Valber Virgolino denuncia jogo duplo no PL e cobra apoio à candidatura do Major Fábio para o Senado em 2026. Aí está a foto de Valber Virgolino. Foi o que ele disse, Guto? O deputado estadual Valber Virgolino, do PL, acendeu o sinal de alerta no campo conservador paraibano ao denunciar que setores do partido estariam articulando nos bastidores um apoio velado a nomes fora do espectro da direita, como os de Veneziano Vital do Rego e Nabor Vanderlei para o Senado. E ele também parece que está muito satisfeito com a vinda de Nilvan para a volta de Nilvan. A volta, né? A volta para ele não é legal, não. Há o Carlos Gilberto, tudo bem, mas ele... Está danado. Está danado de raiva. Isso aí antigamente se chamava de quinta coluna. Você lembra quando os comunistas eram chamados de quinta coluna? Pois bem, e o ex-governador Ricardo Coutinho tem preocupações com a campanha do ano que vem. Ricardo está à carta de votos, rodando o estado todo, mas defende outra vez, em tudo que é entrevista, aquela tese de que ele, Ricardo Coutinho, estará com o candidato que Lula escolher aqui no estado da Paraíba. Mas, ao mesmo tempo, ele cobrou de Cícero Lucena e de Lucas Ribeiro que digam publicamente que estarão com Lula na campanha do ano que vem. Que eles que até agora nenhum dos dois disse. É meia pedra e meio tijolo, meio para lá e meio para cá. Aqui está a repercussão. Ricardo cobra posição de Lucas e Cícero. Lula não precisa de vocês, vocês é que precisam de Lula. Foi entrevista dada ao nosso colega Heron Cid, lá no Hora H, na televisão em João Pessoa. Também explicamos detalhadamente, Coutinho criticou Lucas e Cícero pela falta de declaração de voto e apoio político ao presidente Lula. Por que os dois não anunciam apoio ao presidente Lula? Porque é falsa essa afirmação de que querem apoiar Lula, questionou o ex-governador. Realmente, você não viu ainda esse tipo de declaração, né? Até agora, Efraim Moraes já disse, eu sou Bolsonaro desde novinho e tem adotado posições lá em Brasília, até cobrado pelos bolsonaristas de defender as ideias do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos à boca maldita de hoje? A boca maldita vem de anteontem na CPMI do INSS. Aliás, o INSS é um caso de polícia mesmo. Nossa. Porque, não é brincadeira não, Anchieta, agora em agosto, foi o último mês que eu olhei, você sabe quantas pessoas haviam em agosto naquela fila esperando por um benefício do INSS? 2.700.000 pessoas. Não é brincadeira não. Eu lembro que no final do governo de Bolsonaro tinha 600, 700 mil, já era um absurdo e todos nós reclamávamos e quem ia entrar no governo também. Processo de transição que a gente acompanhou. Agora tem quase 3 milhões e para piorar, hoje o presidente do INSS disse que aquele bônus que o Instituto estava pagando aos servidores para atender mais gente durante um dia, para analisar mais processos, acabou. Não tem mais dinheiro para pagar ninguém. Ou seja, o sujeito que pagou a vida toda 35, 40 anos de contribuição, ou quem está precisando aí de um auxílio desses que o Instituto paga, fila de quase 3 milhões de pessoas. É um absurdo. Isso vai levar quanto tempo? Morre e não se aposenta. Pelo amor de Deus. Pelo jeito. Então, anteontem, em depoimento lá na CPMI do INSS, estava o senhor Alessandro Stefanuto, que era o presidente do Instituto, quando estourou esse rolo todo aí, dessa verdadeira roubalheira no dinheiro dos pensionistas e aposentados. E um deputado federal de Rondônia, chamado Coronel Crisóstomo, entrou com, como dizia minha avó, com um quente e dois fervendo em cima do Stefanuto. Vamos ver? Boca maldita de hoje. Senhor Stefanuto testemunha. No início o senhor disse que foi militar. Eu sou militar. Então a gente vai fazer o seguinte, nós sabemos combater. Vamos para um campo de batalha, nós dois. O Brasil quer saber do senhor. Por que o senhor tanto sabe e tanto
sabia e ficou calado por muito tempo, senhor Stefanuto. O que é que aconteceu com o senhor? Quem o senhor está protegendo? Porque os rolos desse governo nós já conhecemos desde mensalão, desde roubo do INSS, desde petrolão. Não foi o Bolsonaro, não. Bolsonaro era deputado nesse tempo. O senhor se recorda dessas oportunidades? Quando o PT botou a mão e jogou o dinheiro para os paraísos fiscais. O senhor deveria fazer igual o ministro Palocci na CPI da CPMI do BNDES. Ele disse e falou a verdade. Eu também sou culpado. Eu sou culpado porque eu ajudei a roubar. Ele falou. Tem gente aqui do PT que sabe que a gente estava junto. Foi confusão, viu? Muita confusão. E para a gente fechar esse tema INSS, CPMI, ontem o ministro André Mendonça, terrivelmente evangélico, do Supremo Tribunal Federal, determinou operação policial. A Polícia Federal foi cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão em um daqueles sindicatos que estavam metendo a mão no dinheiro dos aposentados e pensionistas. E o ministro determinou que sequestrassem bens até no valor de 390 milhões de reais. Entendi. O que apreenderam de carro de luxo, Tem esses bens tudo lá. joias caras, relógio que custa 100 mil reais, cordões de ouro. Tem um carro que custa 5 milhões de reais, uma McLaren. Olha, foi uma roubalheira sem limite, infelizmente. É isso, Anchieta. Paulo, Até amanhã amanhã. tem mais, né? Até amanhã. Muito bem. Bem, vamos a Brasília. Napoleão de Castro está chegando com informações direto da capital federal. Um grande abraço, Anchieta. Muito boa tarde a você, ao nosso telespectador. A alegria de voltar de Brasília, capital federal, com as informações dos bastidores e os temas mais importantes de hoje aqui na capital brasileira. Numa semana, como eu disse ontem aqui no programa, toda dedicada à educação, inclusive por esse dia do professor, pela semana do professor em todo o país. Ontem, inclusive, foi aprovado na Câmara o piso salarial para os chamados professores temporários, né, que às vezes era contratado por prefeituras, por estados ou por fundações, mas com um valor abaixo do piso da categoria em nível nacional. Agora, com essa aprovação aqui na Câmara, nós vamos ter exatamente uma lei que vai regulamentar também essa questão do piso salarial dos professores temporários. Por falar em educação, quem conversou conosco foi o senador Efraim Filho, União Brasil do nosso estado, em cima da luta dele nos investimentos, liberação de recursos, na construção dos institutos federais no estado da Paraíba. Os IFs são um mecanismo de educação técnico-profissional. Isso é importantíssimo. A gente precisa preparar essa juventude para um mercado de trabalho, né, para ter oportunidades. Não é ficar só com aquela coisa do livro, né, na cara no livro. Ela tem que se preparar para esse mercado de trabalho. E a educação profissional, ela faz parte desse processo. Os IFs, os institutos federais, eles estão espalhados por toda a Paraíba com capilaridade. Tem tido nosso apoio. São milhões de reais investidos na parceria para gerar educação melhor para quem precisa. As informações de Brasília, exclusivo para o Em Dia da Rede Ita, Napoleão de Castro. Obrigado, Napoleão. Olha, ontem o Sintab colocou para circular pelas ruas do centro de Campina Grande faixas com cobranças dos servidores e denúncias do caos na gestão do prefeito